importante. Mas o tema, ele vai levar, né, a pessoa, aquela compreensão, aquela história, daí que nasce um enredo, né? E aí é importante, assim, dentro da quadra, aí eu posso colocar o logotipo deles quanto eu quiser ali, porque eu tenho que, lógico, divulgar que eles são os nossos patrocinadores, tá? No dia do carnaval não pode ter nada, mas até lá a gente pode ajudar dessa maneira. Muitas coisas, a gente sempre tem também, dentro da escola de samba, projetos sociais, isso é importante saber, né, porque isso também ajuda, né, a comunidade, porque a escola de samba, como que ela é constituída? As pessoas que estão ali, né, elas não são pagas para estar ali desfilando, pelo contrário, elas vão pela paixão, pelo coração, pela emoção. E aí é toda uma comunidade, e muitas dessas pessoas, elas não têm renda, e a fantasia não é barata, ela é cara. Então, elas entram com a força de trabalho delas, elas entram com os ensaios, então a gente tem desde as pessoas que vai confeccionar o carro alegórico, vai ajudar a fazer fantasia, essas coisas todas, e tem aquelas pessoas que de repente pagam um pouquinho por mês, é muito pouco, né? A gente sempre tem um lado mais de comunidade mesmo, de ajudar as pessoas. E tem o projeto social que também traz essas pessoas também para dentro da escola. Tá? Então, primeiro, nasce a ideia lá do carnavalesco, a gente vê, de repente, qual é a empresa que faz o convite, aí tem todo um trabalho, né, de captar essas empresas e tudo mais, conversar. Quando vai lançar o enredo, a gente já começa a trabalhar o carnavalesco, já começa a desenhar a história, né, o que ele quer. Então, aí é um storytelling mesmo, é uma narrativa, então vocês podem criar uma narrativa que contém, se vocês forem colocar aí, por exemplo, forem criar um jogo onde a pessoa conheça as etapas, ou que ela vá criando, por exemplo, ela vai ter que desenhar uma fantasia, depois ela tem que, ou de repente, conquistar objetos para compor essa fantasia, entendeu? Ou esse carro alegórico, então assim, ó, se for levar para um lado de gamer, mais ou menos, né, ele tem que conquistar, ele vai conquistando os pedacinhos da fantasia para poder compor a fantasia, ou vai conquistando elementos do carro alegórico e vai colocando para poder ir lá para a avenida, vamos pensar, né? Então já tem, ó, constituição de fantasia, constituição de carro alegórico, né? Seria isso dá para vocês gamificarem essa parte, que eu acho que é super bacana. Vocês viram que coisa legal? Imaginar como alguém assim do povo, que não tenha muitos recursos, faz para viver da economia criativa. Como que ele consegue, mesmo sendo uma pessoa de poucos recursos, viver a sua essência cultural, né? E como isso movimenta a economia. Como que ele faz para conseguir o abadá, a roupa que ele usa, né? Como que ele faz para conseguir a fantasia? Como que ele faz para ajudar o carro alegórico da comunidade dele, da escola dele, né? Acho que tudo isso faz parte da gamificação. Recebe muito material de doação, viu, Fernanda? A gente recebe muito material também de doação. Por exemplo, vamos supor que, e assim, tudo está indo muito para o lado sustentável, né? Então, os carros, eles têm que ser eles estão ficando cada vez mais leves e cada vez mais sustentáveis. Então, por exemplo, a gente usa ali muito material de garrafa PET, os CDs, né, que hoje já está saindo, né? Por quê? Porque dependendo do material, tudo isso compõe ou uma fantasia, ou isso compõe um carro alegórico. Então, vamos pensar aí, a própria latinha, a própria tampinha de garrafa, tudo a gente vai buscando doações. E assim, de novo, é toda uma comunidade que se ajuda, né? Então, esse lado também tem bastante na composição. Então, de pensar assim, em agredir menos o planeta, né? Então, quando a gente vai pegar tecido, por exemplo, aí lógico, a gente vai ver o preço, mas a gente tenta buscar por tecidos mais ecológicos, né? Que a gente... E outro, que é muito bacana do carnaval, não é? Depois que sai lá da avenida, a gente pega tudo aquilo, a gente pede para essa comunidade devolver a fantasia pra gente, a gente não dá. Existem as pessoas que compram e levam embora, né? Então, existe dois lados, né? Tem as pessoas da comunidade que vão desfilar, que é uma grande maioria, e tem as pessoas que querem curtir, né? Que vêm e compram, né? Então, elas pagam por essa fantasia. Quem paga pela fantasia, leva a fantasia embora ou pode doar para a escola.
A comunidade não leva a fantasia fica para a escola, e o que é feito? De duas uma, ou é vendido para outras escolas de pequenas cidades, para um carnaval do ano que vem, por exemplo, que eles reaproveitam todo o material, ou a gente desfaz toda a fantasia e reaproveita o material para desenvolver outra. Então, até o carnavalesco, quando vai criar o desenho, ele precisa entender assim, qual que é a minha ideia? A minha ideia é essa. Aí, antes dele começar a arriscar ali a fantasia, ele vai lá no a gente chama de ateliê, ele vai ver que tipo de material que tem, o que ficou, que ele consiga reaproveitar o máximo para desenvolver o próximo carnaval. Então, a gente trabalha muito com essa coisa da reutilização de material também. Muito legal, muito legal. Nossa, não, é uma aula. Felipe, parece que você queria perguntar alguma coisa? Não, fique à vontade, os que quiserem perguntar, os que quiserem comentar. Vai lá. Eu ainda não entendi muito bem o objetivo. O objetivo do quê? Do desafio ou do carnaval? O objetivo do hackathon, você não entendeu? Não, o objetivo do que a gente tá fazendo, do jogo. Talvez o jogo ainda não começou, né? Vocês estão no design thinking de ter ideias, de criar um mapa de empatia, né? Ou seja, de ver as pessoas que vivenciam a economia criativa. Parece que vocês iram mais pro lado do carnaval, para saber o que essas pessoas pensam, para pesquisarem sobre isso e construir a persona, lembra? Construir assim, o que essas pessoas que vivem o carnaval veem, pensam, ouvem, sentem, quais são as necessidades dela, para depois vocês construírem o jogo. Talvez, Felipe, pelo que eu te conheço, você tá muito na cabeça com o jogo pronto já, né? E a gente tá numa fase que a gente quer entender assim, olha, o que vai ser um jogo que vai realmente atender as pessoas para elas conhecerem melhor o espírito do carnaval dentro da economia criativa, né? Se a gente ficar pensando só no jogo pronto, parece que a gente está ganhando tempo, mas talvez a gente esteja perdendo tempo. A nossa fase agora é entender assim, qual é o espírito do carnaval? O que as pessoas que vivenciam o carnaval sentem, pensam, ouvem? É quase Globo Repórter, sabe? O que comem, onde dormem, como vivem os carnavalescos, assim. Aí a gente entendendo isso, a gente consegue construir um jogo melhor. Dá pra entender que a gente tá nessa fase, Felipe, ou não? Eu acho que assim, o que deve estar um pouco complicado pra você é que você tá pensando jogo pronto, comando do Scratch. Que comando do Scratch eu ponho, né, tudo bem, pode de vez em quando ir pensando nisso. Mas a gente tá numa fase um pouco antes, que parece que é perda de tempo. Mas não é. Mas tem que entender, né, como é esse processo. Porque se vocês vão falar, por exemplo, do tema de carnaval, eu já dei até 2 dicas para vocês. De repente, eu não sei se vocês vão gamificar isso. Mas, por exemplo, vocês precisariam entender o processo de... Vamos pegar uma fantasia ou um carro alegórico, né? Se for um joguinho onde a pessoa tem que ir conquistando as peças, e aí, o que ela tem que conquistar? Peças reutilizáveis, né? Tecidos que, vamos supor, que demoram para decomposição. Não. Olha que dica legal. Né? Por exemplo, o jogo que tá chovendo coisas que a pessoa pode usar como elementos para fantasia ou para carro alegórico. Aí, sei lá, caiu uma pena de pavão. Não pega, porque aí é pena natural. Mas aí cai assim, uma garrafa PET, pode pegar. Vale ponto. Pode. Né? Entende? Assim, aí vocês vão descobrindo que assim, para compor aquela fantasia, o que a pessoa precisa. Então, quando a gente fala de economia criativa, a gente tem que pensar sempre naquilo que é reutilizado, não é isso? Tô errado ou não? É isso? Então, assim, isso. quais materiais? Né? Então, porque aí vocês conseguem passar a ideia de economia criativa, vocês conseguem dar a ideia que, assim, para o povo ter aquela alegria para viver os 60 minutos lá na avenida, cantando e desfilando, porque assim, lá na avenida, por exemplo, eu sou diretora de ala, da comissão de carnaval.
Não entra ninguém se não tiver com uma fantasia perfeita. Se tiver faltando um braço, não entra, não desfila. Porque a gente perde ponto. O carnaval é pontuação. Então, assim, aqui, ó, por exemplo, isso aqui é o meu abadá, ó. Isso aqui é meu abadá. Aí, se vamos supor que isso aqui seja a minha fantasia. Aí eu fui construindo essa peça. Se no dia eu esqueci isso, eu não entro. Não pode. Por quê? Porque senão na avenida a gente perde ponto. Oi, Luiz, pode falar. Você disse essa coisa de não tem que entrar perfeito, assim. Suponho, tipo assim, você faz uma fantasia com penas, assim, sem querer uma, duas, três penas caem. Você não entra? Não, na verdade, sim. Quando isso, a gente chama a composição da fantasia. Uma pena, duas penas cair, não tem problema de cair uma, duas. Mas agora imagina se cai uma parte inteira. Aí se cai uma parte inteira, tá? A gente perde ponto. Por quê? Eles vão falar que no item fantasia tinha fantasia porque não estava completa. E às vezes até na harmonia da escola como um todo também, né, Carla? Exato. Nós somos avaliados na avenida, porque tudo é uma pontuação. Nós somos avaliados. Então, assim, tem a comissão de frente, que tem que apresentar à escola o tema do enredo, e eles têm que ter passos sincronizados, tem que ter tudo perfeitinho, né? Tem que estar ali, ó, eles não podem perder tempo nenhum. E outra, eles puxam a escola. Conforme o andamento que eles estão seguindo, a escola vem atrás. Então, eles não podem nem atrasar e nem se adiantar. Tem isso. Sim. Depois deles começa a vir o que a gente chama de alas e o carro alegórico, para poder contar a história do enredo, para poder contar a história que quer passar. Se, por exemplo, tem uma ala, a gente chama de efeito sanfona, vamos supor que os integrantes estão tudo lá, aí eles aglomeram e espalham. Faz isso, ó, aglomera, aí a escola andou e ele espalha. Aí para todo mundo muito junto. Isso é um erro gravíssimo, não pode. Né? Então, se fosse, ó, eu vou até pensar num jogo aqui, ó, se fosse de repente, eu teria que ter todo mundo no mesmo distanciamento. Qual é o distanciamento entre um e outro? Porque não pode ter, para quem vê lá de cima, que são os jurados, ele não pode, eu posso até estar um pouquinho desalinhada, tal, mas eu não posso ter o que a gente chama de buracos no meio da ala. Olha, então, que legal. Já pensaram uma coisa? Tipo um bloco onde os vários personagens estejam separados com movimento aleatório. Dá para deixar com movimento aleatório. E você tem que clicar e ir distribuindo. Se um encostar no outro, perdeu ponto. Você não pode deixar um personagem encostar no outro. Você tem que deixar distribuidinho na avenida. Sabe? Vocês podem deixar os vários personagens da escola, daquela ala, espalhados. Deixa com movimento aleatório lento, sabe? Deslizar 3 segundos, aleatório, deslizar 3 segundos, aleatório, deslizar 3 segundos, aleatório. Mas você faz um outro comando lá, depois vocês perguntam pro Walter Garoli, que se um elemento se chocar com outro, perde ponto. Então, vocês com o mouse não pode, ou com mouse ou com teclado, não pode deixar um elemento se chocar com o outro. Esse é o desafio dessa parte. Chocar e nem abrir também muito, não pode abrir, porque senão perde ponto, né? Então, é a mesma coisa, um carro alegórico. Vou gamificar o carro alegórico. No carro alegórico, ele conta toda a história também, tem que estar perfeitinho, não pode estar faltando nada. Por quê? Porque o jurado recebe um desenho. Ele vai falar assim, é isso aqui que essa escola vai apresentar. Então, se está vindo um carro alegórico e está faltando qualquer item, eu vou observar e comparar. Se estiver faltando qualquer coisa, tem que tirar ponto. E aí, nisso que está faltando, por exemplo, o carro também é composto por pessoas. As pessoas usam fantasias. Olha. Se de repente faltou uma pessoa, eu perco ponto. Tipo um jogo dos 7 erros dá para fazer com o carro alegórico, né? Também. Coloca o carro alegórico original e no outro faltando 7 peças. E as pessoas têm que identificar o que está faltando. Exatamente. Aí não, porque assim, senão não ganha ponto, não ganha pontuação total. Então, e aí vocês podem criar uma narrativa, né? Então, vamos por assim, se vai ser o Unidos, como é o nome do MC, vamos supor. Qual vai ser o tema do Unidos do MC? Unidos do MC vai trabalhar
a economia criativa. Qual é a história que vocês vão contar? Porque aí o carro pode ser baseado na economia criativa. Vamos supor, o carro é uma garrafa PET toda decorada com alguma coisa. É uma super garrafa PET. Para quê? Porque a ideia do carnaval quando o carnavalesco pensa, tem que sensibilizar as pessoas e passar uma mensagem, né? Que mensagem que vocês vão passar para essas pessoas? Como eles querem mostrar um pouquinho a história, né? Pode ser até a história do carnaval de desfiles no Brasil, né? A história dos desfiles de carnaval no Brasil, né? E aí não precisa assistir o desfile todo que vocês não vão entender. O legal é, de repente, vocês pegarem, para vocês entenderem como que de repente, uma narrativa, como que é uma história de uma escola, como nasce uma história. Sempre antes do carnaval, a Globo faz reportagens com os carnavalescos para eles contarem os enredos, né? Então, isso sempre é umas 2 semanas antes, a gente sempre, todas as escolas aqui, pelo menos de São Paulo, a gente grava. Então, vocês podem buscar essas reportagens, onde o carnavalesco, vocês têm que focar na figura do carnavalesco, onde ele vai falar o que vai ter na avenida naquele ano. O ano passado a gente não teve carnaval, mas tem reportagens de 2019. Só para entender e para ver se eu também não tô com o entendimento errado, o carnavalesco ele é o diretor da peça teatral, só que na verdade ele é o diretor do carnaval da escola, é isso? Ele é o cara que organiza tudo. O carnavalesco é a pessoa que tem a ideia e põe a ideia no papel e a ideia dele vai se materializar. E aí, assim, ele tem toda a ideia, toda a criatividade é dele, porque aí, quais são os passos, Fê? Quando define um tema, aí ele tem que criar uma sinopse falando assim, é dividido em 5 partes, tá? O desfile. A gente vai começar falando disso, aí aqui nós vamos falar disso, aqui disso, e vai fechar com isso. Aí o que ele faz? Ele faz uma reunião com os compositores para explicar qual é a ideia dele, o que ele vai colocar na avenida, para que essas pessoas que são compositores, eles criem a música, o enredo de fato. Só que é um concurso, né? Nesse concurso só ganha um. E aí vai para voto popular. Então eles são apresentados para toda a comunidade, enfim, eles criam torcida, aquela coisa toda. Quando sai o enredo, quando sai a canção, né, a música, aí nós que somos das alas, a gente já começa os ensaios para fazer o passo marcado, passo coreografado para entrar na avenida. E aí começam os ensaios também que vai trazer renda para a escola, né? Por isso que as escolas fazem esses ensaios pagos, né? Porque tem ingresso para entrar no ensaio, né? Isso. Tem alguns dias que são free, né? Que é, né, sem custo. Lembrando que a comunidade, quem participa, nunca paga. Eles têm uma carteirinha que dá acesso integral. Quem paga são as pessoas que gostam de, assim, né, prestigiar o carnaval como um todo. Turistas, pessoas que visitam, né, assim. Enquanto isso acontece, existe uma alegoria. O que é alegoria? São as pessoas que criam aqueles carros imensos, que começa a fazer toda a estrutura de ferro, para depois vir com toda a decoração em cima e tudo mais. Existe também, junto com a alegoria, os aderecistas, que são as pessoas que colocam no papel a fantasia, sai do papel a fantasia. E aí é linha de produção mesmo, tá? Porque tem que ser, como eu falei, não pode ter uma fantasia desigual, tem que ser todas iguais. E aí quando a gente fala de ensaio, aí tem as partes, né? Aí tem a comissão, tem a bateria, a gente tem as alas coreografadas e não coreografadas, a gente tem a harmonia, que cuida da disciplina da escola. A gente vai tendo vários departamentos, então, assim, é uma estrutura muito grande, que envolve trabalhando ativamente, recebendo pelo carnaval, porque chegam a vir pessoas de Parintins para fazer os carros alegóricos, Nossa. não são daqui. Por conta da tecnologia, abrir e fechar uma boca, mexer o braço daqueles carros. Parintins, vocês sabem do Bumba Meu Boi, né? Essa tecnologia vem a maioria das escolas contratam as pessoas de Parintins. Então, Onde é Parintins? Eles ficam aqui com a gente 3, 4 meses, dormindo aqui, comendo aqui. Parintins é Amazonas, né, Carla?
Do Amazonas, Terminou a festa do boi, eles já pegam a mala e ficam 4 meses aqui até entregar o carnaval. Eles não podem ir embora sem entregar os carros pra gente, assim, né? Fazer o carro como um todo. Mas é trabalho, viu? A gente trabalha assim... Que aula, hein? Que aula, gente. Você tá falando de carro legal com essas coisas, de Parintins. A Boca tem um motor elétrico que movimenta ela, essas coisas? Ela tem geralmente a gente usa motor de carro para aquele carro imenso andar. É toda uma estrutura, tá? Muitos carros já estão motorizados, outros não. Eles montam um eixo. Não sei se vocês já repararam que os carros são empurrados por pessoas. Eu já vi que eu sempre penso, nossa, por que a maioria dos carros são empurrados, né? Aí você falou de boca, abrir, fechar essas coisas, caramba. Você não é outra pessoa que fica empurrando, falando, tipo... Carro alegórico, na verdade... Pra girar energia ou coisa do tipo? Não, então, depende. Cada carro alegórico, no dia, ele tem um gerador de energia conectado nele, atrás. Esse gerador de energia é responsável por fazer essa parte mecânica, de abrir e fechar o braço, de repente, se o carro alegórico tem um boneco que tá dando tchau... Esse processo, ele é mecânico mesmo, ele vai do gerador de energia. A iluminação que tem no carro é do gerador de energia, tá? Agora, o carro, para ele poder manobrar, entrar ali na pista e tudo, dentro do carro tem uma pessoa sentada com um volante mesmo, ele tem todo um eixo ligado nas rodas dianteira. Mas tem gente, porque normalmente a gente vê, não tem nenhuma janela, coisa assim, pra ela ver onde já Na verdade, então, como que funciona? Que a gente não consegue perceber. Ou tem um negocinho bem pequenininho, que aí a pessoa só consegue ver a direção direta, mas nas pontas do carro aqui, ó, do lado de fora, do lado de dentro tem gente, e do lado de fora tem a equipe da alegoria, que vai falar mais pra direita. Eu ia falar, porque, tipo, como que a pessoa vai andar com a janelinha do tamanho desse monitor, eu não vejo nada, Exato. E conseguir não bater em nada e não destruir o carnaval. Eu não consigo estacionar nem na vaga aqui do prédio. E os carros têm mais de 5 metros, né, a maioria Então, deles. o meu é um Ford Casinho minúsculo, eu não entro na vaga do prédio. Imagina um carro carnavalesco. Então, aí ele tem, porque assim, lógico que as pessoas ensaiam antes, a gente tem os ensaios técnicos que a gente chama, então a gente leva, mas os carros alegóricos, eles só entram na avenida no dia, a gente não tem ensaio técnico com o carro. Aí o que o pessoal da alegoria faz? Então, lá dentro fica essa pessoa sentada, imagina assim, sentada com o volante mesmo, e esse volante só tem o cabo. O cabo ligado aqui nessas rodas dianteiras. Então, o pessoal que está lá atrás está empurrando mesmo aquele carro, porque para ele andar é só com essa força. Agora, tem algumas escolas mais moderninhas que estão começando a colocar o motor mesmo elétrico. O regulamento permite, né, Carla? Agora permite, Fê. Porque os carros estão ficando cada vez maiores. Mais pesados. Só que não pode ter barulho de motor. Não pode atrapalhar. Não pode fazer fumaça, né? Não, então, se for o gelo seco, a fumaça... Ah, sim, não, mas eu digo fumaça que solte monóxido de carbono, não, né? Não, pode. É aquele elétrico mais, vamos pensar assim, naquele volante mais hidráulico, sabe? Ah, é carro elétrico, não pode ser motor de combustível fóssil, né? Não pode. O gerador de energia, como que ele exatamente funciona? Então, atrás do carro vai um gerador de energia. Então, no dia... Como que ele gera energia com um motor de carro normal? Ah, carregou então, antes, né? Ele tem gerador de energia, ele tem um motorzinho dentro, né? Imagina uma bateria extra. Aí ele foi super carregado, aí chega na hora, ele é acoplado ali, porque é ele que fornece toda a energia para essa parte mecânica ou elétrica mesmo, de iluminação do carro. Carla, eu não sei se você pode, se os meninos podem, eu tô assim angustiado porque eu quero continuar te ouvindo, que é tão gostoso, mas às 10h30 eu tenho uma reunião, uma entrevista com outro grupo. A gente vai falar com uma contadora de histórias do outro grupo. Eu vou precisar sair, eu não sei se você também precisa sair, né?
Mas Tem mais um minutinho só. aí os meninos também vêm, mas muito obrigado mesmo, Carlinha. Nossa, eu fiquei, ó, de verdade, tô arrepiado, não sei se dá pra ver na tela do computador assim, mas porque é muita emoção de ver assim a sua generosidade assim. Então muito obrigado mesmo, tá? Muito E obrigado. precisando da escola, a gente precisa de novo encontrar, Fê, não tem problema não. A gente marca se tiver alguma dúvida. E eu vou querer testar esse jogo. É óbvio que eu vou querer testar. Só mais uma dúvida. Eu vou sair, mas vocês podem continuar, tá, gente? Eu vou apertar pra eu sair, mas vocês continuarem, Tá. tá? Só mais uma dúvida.